pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, aqui hoje no ar com mais um número do programa Diálogos INEU, uma produção do IMCT para estudos sobre os Estados Unidos. E a nossa convidada de hoje é a professora Aline Martins, que é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, e assim como eu, integrante da equipe de pesquisadores do IMCT para estudos sobre os Estados Unidos. E a área de pesquisa da professora Aline é Economia Política Internacional. Hoje, a Aline está aqui para a gente falar um pouquinho sobre política financeira e finanças internacionais, né? Especificamente sobre moedas, predominância de uma determinada moeda, né? E como que funcionaria isso no sistema financeiro internacional. É sobre aquele mesmo tema que a gente já tratou com o professor Jaime Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina, que esteve aqui com a gente algumas semanas atrás, né? Então, eu já dou as boas-vindas aqui para a professora Aline, já trago aqui a questão, né? Então, o que está acontecendo? A gente viu que desde o início das rodadas de sanções financeiras à Rússia, o congelamento das reservas externas de propriedade da Rússia, que estava ali no valor de mais de 600 bilhões de dólares, alarmou, revelando que o poder sem páreo, sem igual do dólar e o seu uso como arma de destruição do oponente, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. As autoridades dos Estados Unidos, inclusive o presidente Joe Biden, verbalizam isso, verbalizaram logo que impuseram, né, essas primeiras sanções. Então, isso não era uma imaginação ou interpretação, isso foi verbalizado mesmo, a intenção disso. O Biden, numa das visitas que ele fez a países estrangeiros, na Europa, inclusive, né, a Polônia especificamente, ele falou que as sanções econômicas era um padrão, um tipo de política econômica com o poder de infligir danos, tanto quanto as armas militares. Então, ele faz essa equiparação. Então, quando a gente fala do dólar imaginado como uma arma letal, como uma arma de guerra, foi expressado, né, por essas autoridades. Pois como o país atacado poderia sobreviver, então, no curso de resistência ou de combate, né? Ele coloca isso. Então, o objetivo por trás disso era exatamente não deixar alternativas ao oponente. Então, com isso, a gente percebe que os Estados Unidos deixam claro que estão à frente de um sistema excludente, né? Então, não é um sistema que é multilateral e aberto, mas ele é, sim, excludente, na medida em que os atores não obedecem a determinadas regras, e são regras de preferência dos Estados Unidos, esse país é excluído do sistema, né? Por outro lado, nós também notamos a dimensão do receio que isso causa nos outros atores do sistema financeiro internacional. Claro, não seria para menos. As sanções trazem consequências diferentes para os atores do sistema e as relações de dependência. É só notar a discussão que logo veio à tona sobre as cadeias de suprimentos internacionais e a sua relação com o sistema de pagamentos internacionais. Esses últimos eventos, né, acontecimentos no leste da Europa, envolvendo a Rússia, envolvendo os Estados Unidos e outros países da Europa, né, ali muito sofrendo essas consequências diretas, causou um encontro duro com a realidade, de que dominar o dólar, o sistema de pagamentos e os fóruns internacionais, né, como os acordos financeiros, os acordos de Basileia, é um exemplo, né, ela dá, então, esse poder, né, essa condição dá aos Estados Unidos o poder real
de abater não só os seus oponentes, mas também atingir esses outros atores do sistema, né? Mas isso não é de hoje. A gente, para quem gosta de história econômica, tá, e acompanha isso, a gente vai ver que teve momentos no passado que também já trouxe talvez esse questionamento, com diferenças, guardadas as diferenças, claro. Então, quer dizer, a política econômica manejada pelo ator hegemon, no caso, fazendo uso das instituições financeiras para se atingir certos objetivos, como os de política externa, e as reações que traduzem os desconfortos, né? A Aline usa esse termo, né, Aline? Depois os desconfortos contra o status hegemônico do dólar. Então, isso já teria surgido. É igual, é a mesma coisa do que o que a gente está presenciando agora, ou isso é diferente? Então, professora Aline, eu gostaria que você viesse aqui e apontasse fizesse alguns recortes históricos, né? Trouxesse para a gente alguns momentos marcantes da história, né? Desde a constituição do dólar e como que ele toma essa dimensão e por que ele se constitui dessa forma e o que gerou de riscos, né? Enfim, faz uma recapitulação aí para a gente sobre a constituição e manutenção da hegemonia do dólar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Neuza, pelo convite. É um prazer estar aqui no Diálogos, né, um programa que eu acompanho sempre. E, né, eu estou no INEU há muito tempo já, né, ainda lá nas reuniões do SEDEC. Então, muito bom continuar fazendo parte desse grupo e poder discutir com você e com, né, os demais colegas pesquisadores, um dos temas com os quais eu trabalho há algum tempo já, né? Então, nós estamos falando, né, sobre, né, os desconfortos em relação à centralidade do dólar e ao uso do dólar como moeda, como instrumento de poder, né, político, de coerção, né? Então, de fato, não é de hoje. A guerra da Ucrânia, essas sanções, claramente, são sanções pesadíssimas, né, contra a Rússia. Então, isso traz um ineditismo nesse aspecto, né, pela força dessas sanções, mas, como você mesmo colocou, isso não é novo, e fugir dessas sanções, né, que é fugir, então, do dólar como instrumento de poder dos Estados Unidos, também não vem de hoje, né, esse desconforto já existe há muito tempo. A gente pode retomar até ainda durante o sistema de Bretton Woods, né? Então, para retomar um pouquinho com relação ao estabelecimento, né, da hegemonia do dólar, enfim, muito rapidamente, né, a Conferência de Bretton Woods em 44 é o momento no qual a gente pode dizer assim, oficialmente os Estados Unidos se colocam como um líder de uma nova ordem, né, internacional, se coloca ali, há uma concertação política para se estabelecer um sistema monetário e financeiro internacional mais estável, né, previsível, né, justamente para fugir do que foram os anos 20, os anos 30. Então, a gente não quer mais 2 guerras mundiais, a gente não quer a instabilidade econômica daquele período, né? Guerras cambiais, enfim, ruptura do comércio internacional, uma série de questões. Então, nesse momento, né, o que foi o sistema de Bretton Woods, né? Muitos dizem que ainda ele, de certa forma, ainda existe, né? Mas, naquele momento, a gente tem o estabelecimento do padrão ouro, né? O ouro volta como reserva internacional, né? Mas ele não volta sozinho, né? Ele volta com o dólar. Então, a gente tem o que a gente chama de padrão dólar-ouro, né? Controle de capitais, a constituição do FMI, do Banco Mundial, e a gente sabe até hoje o poder que os Estados Unidos têm dentro dessa instituição, né? O FMI, os Estados Unidos têm poder de veto lá dentro, né? E o que é importante a gente observar, né? A gente tem, naquele momento, a volta do padrão ouro, né? De fato, agora o padrão dólar-ouro, enquanto os Estados Unidos se tornam né, o grande consertador dessa nova ordem, com o dólar sendo tão bom quanto o ouro, né? Então, você pode manter nas reservas internacionais do país o ouro, mas também o dólar dentro de uma conversibilidade. Naquele momento, foi estabelecido, né, de 35 dólares a onça de ouro. Então, são os grandes pilares de Bretton Woods, né? E é nesse momento que a gente pode dizer assim que os Estados Unidos ratificam, torna formal
a constituição da sua comunidade de pagamentos internacional. O que isso quer dizer, né? Claramente, os Estados Unidos já era uma grande potência econômica no final do século XIX, né? Então, ele já era um grande fornecedor de alimentos, e com as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos ganham um poder econômico abismal, né? Eu acho que a Maria da Conceição Tavares que diz que se teve alguém que ganhou, e com o Beluso, que foi um artigo que eles escreveram juntos, falou que se teve alguém que ganhou as duas grandes guerras, foram os Estados Unidos, como fornecedor de armas, alimentos, empréstimos. Então, o pouco que a Rússia está querendo fazer hoje, eu falo, eu vendo petróleo e gás, vocês têm que me pagar em rublos, né? O dólar fazia isso durante as duas guerras mundiais. Falou, eu empresto, vocês podem me pagar em dólar. Vocês podem pagar em ouro, mas vocês podem pagar em dólar também. Então, os Estados Unidos foram criando essa rede, essa comunidade de pagamentos internacional, que hoje muitos autores chamam de essa armadilha do dólar, né? Você vai ficando refém dessa moeda, dependente dessa moeda, né? Então, a gente vê essa conformação desde o início do século XX, né? As duas grandes guerras foram fundamentais para isso, né? Os Estados Unidos só se recuperam da crise de 29, de fato, em 41, né? Então, aumenta, se não me engano, mais de 400%, né, a capacidade da indústria armamentista dos Estados Unidos naquele período. Então, de fato, né, a conferência de Bretton Woods sela, então, oficialmente, né, os Estados Unidos como fundador dessa nova ordem monetária financeira internacional, né, com o dólar exercendo esse papel central, né? E ainda durante o sistema de Bretton Woods, que é um sistema mais estável do qual a gente vive hoje, já havia uma série de desconfortos em relação ao papel central da moeda. Se a gente for ver, no final dos anos 50, os anos 60, a França, por exemplo, era um país com De Gaulle ali que criticava arduamente o papel central que os Estados Unidos estavam exercendo, que eu digo, o dólar, estava exercendo no sistema financeiro internacional. Um dia ele chega e diz o seguinte, olha, não dá, a gente não vive um padrão ouro. A gente não vive o padrão, a gente está vivendo o padrão dólar. Vamos retomar o padrão ouro. Né? Ele chama, na época, né, a Comunidade Econômica Europeia, né, que deu origem depois à União Europeia, e falou, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente, né? Claramente, né, o sistema de Bretton Woods, ele não surge assim do dia para o outro. Chegou 44, vamos estabelecer, ele começa a funcionar direitinho no dia seguinte. Não, né? Demora mais de uma década para começar a funcionar, né, de fato. Mas esse desconforto, né, essa problematização dessa centralidade do privilégio que os Estados Unidos têm no sistema monetário internacional já começa também naquele período, né? Então, até um termo que a gente usa muito na literatura, né, o privilégio exorbitante, e ficou muito conhecido porque o Barry Eichengreen escreveu um livro com esse título, né, para falar justamente sobre a hegemonia do dólar americano nas relações internacionais, mas é um termo cunhado pelo governo de Gaulle naquele momento, na década, no começo ali da década de 60, né? Então, é um privilégio exorbitante, os Estados Unidos têm um privilégio exorbitante, né? Ele emite a principal moeda reserva internacional. Só que, peraí, qual que é a principal moeda reserva internacional? É o dólar ou é o ouro? Né? Então, vamos reformar isso aí, né? Então, esse é um momento interessante, né, que a gente tem de desconforto em relação ao dólar, tanto que esse é um primeiro movimento para se cunhar depois, para se emitir no final dos anos 60, a moeda do FMI, que a gente chama, né, que são os direitos especiais de saque, que é uma moeda que existe até hoje, né? E naquele momento ela é uma reserva, é uma moeda que tinha por intuito complementar, né, o fornecimento de liquidez internacional, mas houve momentos em que se pensou na possibilidade, de fato, né, isso já depois da quebra do sistema de Bretton Woods em 71, de ser, de fato, uma moeda que poderia substituir o dólar como moeda reserva internacional. Né? A gente, acompanhando contemporaneamente, a gente viu que os direitos especiais de saque nunca atingiram esse objetivo, apesar que em momentos de crise ela aparece, mas ela mostra, né, historicamente, que esse desconforto, nessa problemática em relação ao dólar ser uma moeda central,
né, e trazer uma série de privilégios, também custos, mas muito mais privilégios dos Estados Unidos, né? Imagina você ter a sua dívida externa denominada na sua própria moeda, né? Você ter custos de transação reduzidos ao extremo, né? É uma moeda que todo mundo quer. Em momentos de crise, todo mundo quer o dólar. Ninguém foge do dólar. Se foge para o dólar, né? 2008 representa isso. Talvez a gente fale um pouco mais para frente sobre esse período. Mas, enfim, só para mostrar, Neuza, então, de fato, não é algo novo. O medo das sanções não é algo novo. Também, talvez eu possa falar um pouco isso mais para frente, né? A própria, enfim, criação de uma arquitetura financeira internacional paralela a dominada pelos Estados Unidos, já está sendo criada há muito tempo, né? Então, acho que de uma maneira geral, já que se tocou na guerra da Ucrânia, ela não traz nada de novo, né, em termos das estruturas, os questionamentos da estrutura monetária e financeira internacional. Mas ela pode estar acelerando processos, né? Ela coloca à luz do dia a questão das sanções, e claramente uma dimensão como a gente nunca viu, mas essa preocupação com relação às sanções e ao uso, né, da arma como um instrumento político, né, é uma preocupação que os países, vários países já têm há muito tempo, né? A gente pode citar até mesmo a criação do Banco dos BRICS, né, a criação do CIPS, que é um sistema de pagamentos internacional denominado em renminbi, as políticas de swap entre Rússia e China, também já existe há algum tempo, e tem por objetivo, inclusive, né, fugir das sanções. Então, o sistema das sanções, de fato, é algo que está no radar de alguns países especificamente há um bom tempo, né, porque a gente sabe que os Estados Unidos já utilizam das suas sanções econômicas, né, a partir das sanções financeiras, né, utilizando a sua moeda como uma arma política, né, há muito tempo. E, claro, né, só para encerrar, Neuza, quando a gente está falando de moedas, sanções, né, e uso político disso, a gente remete à literatura especializada que vai colocar, né, em dois lados. Afinal, qual que é a relação entre moeda e Estado? Entre moeda e poder político? De fato, a moeda é um instrumento neutro, né? É um instrumento que serve somente para um bom andamento da economia, ou, de fato, ela é uma relação social e que pertence ao Estado, né? E como pertencente ao Estado, cada um pode usar como bem entender, né? Tem, acho que um antigo secretário dos Estados Unidos, que tem uma citação famosa, ele diz o seguinte, olha, a moeda é nossa, o problema é de vocês, ou seja, eu faço o que eu quiser com o dólar, né? Os Estados Unidos fazem o que eles quiserem com o dólar, vocês que assumam as consequências, né? E a gente pode ver isso agora com relação às sanções, a gente pode ver isso em 2008, enfim, diversos momentos históricos. É isso mesmo. Muito bom, professora Aline, essa recapitulação, né, esse aspecto histórico que você resgatou aí para a gente é importante, porque aí eu acho que ajuda mesmo a gente compreender o que se passa no momento, né? Alguns analistas, eles logo apontaram que as atuais sanções, elas seriam um tipo muito novo, né, de guerra. Então, a gente viu aí esse acontecimento, então, tem a moeda, é como que se, né, constituída como uma moeda reserva, né, com os Estados Unidos sendo aí o emissor dessa moeda e, portanto, o todo-poderoso, né, conforme você bem trouxe aí, ressaltou, destacou algumas passagens. Quer dizer, o armamento do dólar americano e de outras moedas ocidentais para punir aí os adversários. E como os eleitores dos Estados Unidos estariam cansados, né, das intervenções militares e essas guerras sem fins, inclusive porque se mata, né, ainda que em menor quantidade, mas se mata, e isso tudo sempre para qualquer governo dos Estados Unidos, seja ele democrata, seja ele republicano, isso causa um grande problema, né, na hora de compor novamente o seu apoio, né, eleitoral, assim, no legislativo.
ou mesmo uma recondução do presidente em exercício novamente, né, para um novo mandato. E a guerra financeira veio para preencher, então, parcialmente essa lacuna. Então, seria muito apropriado para os Estados Unidos, né, fazer uso disso, porque resolveria esse tipo de problema. E na ausência de uma opção militar ou diplomática óbvia, né, as sanções, e cada vez mais sanções financeiras, conforme a gente está colocando aqui, tornaram-se a política de segurança dos Estados Unidos, né? Segurança nacional dos Estados Unidos. Aliás, segurança nacional justifica várias iniciativas, várias intervenções. Não vamos falar aqui de tudo isso, porque não daria tempo. E aí eu estava lendo o jornal, assim, naquele nosso banco de dados lá que a gente trabalha, e um dos jornais que eu peguei, Financial Times, traz um ex-funcionário aí de alto escalão, né, da Casa Branca, que ajudou a conceber as sanções financeiras que os Estados Unidos desenvolveram, né? Eu estou falando do Juan Zarate, e você leu, né, provavelmente esse artigo do Financial Times, né, que os Estados Unidos desenvolveram nos últimos 20 anos. Então, eles vêm desenvolvendo. Então, não é nada, não foi tirada da cartola hoje, se usou isso e fez, né, estão fazendo um experimento. Não, isso vem vindo, ele vem sendo usado, né? E aí o Zarate diz que seria uma disruptura, né, uma desconexão do sistema financeiro e comercial russo muito forte, né, absurdo, impensável, né, que a gente poderia até imaginar, mas seria supostamente muito improvável, né? Então, ele mesmo fala isso, ele é uma autoridade, né? Então, de fato, os registros históricos mostram um crescimento constante no uso de sanções por parte do Ocidente, né? E cada vez mais as sanções financeiras tomando esse lugar. Então, eu te pergunto, poderíamos dizer que isso representa um ponto, eu já fiz essa pergunta antes para outras pessoas, um ponto de inflexão na ordem monetária mundial sob o domínio dos Estados Unidos? Ou, assim, repetindo, então, o que eu até conversei aqui com o professor Jaime, né, e você conhece, e é seu colega também, qual o peso dos últimos acontecimentos no processo histórico de mudanças, né? Estaríamos diante da emergência de um novo Bretton Woods, né? Conforme alguns analistas de mercado trazem, né? Que seria o Bretton Woods, a gente estaria ali vendo surgir o Bretton Woods 3. Nilza, só para falar rapidamente, que você citou o Juan Zarate, né? Ele tem um livro de 2000, acho que 2013, Treasury's War, que vale muito a pena ler, porque ele foi um alto funcionário do Tesouro, e ele vai justamente mostrar, né, ele com um grupo pequeno de pessoas ali, né, de funcionários, eles vão fazer toda essa... Falando um pouco do contexto, né, depois do 11 de setembro, né, os Estados Unidos viram que, peraí, a gente não estava acompanhando aí nenhum tipo de controle sobre os fluxos de capitais para, né, as redes terroristas, né? E como você mesmo colocou em outro momento, né, talvez como a desculpa, né, de segurança nacional, foi nesse momento que os Estados Unidos apertaram o SWIFT, né? Porque o SWIFT ele é em tese privado, né? Mas foi nesse momento que os Estados Unidos trouxeram o SWIFT até para dentro do Tesouro, né? Um programa específico com eles. E até hoje eles têm informações privilegiadas, inclusive com a aval da União Europeia, enfim, né? A sede é na Bélgica, né? Mas a própria União Europeia também deu uma aval, mas espera aí, né? Com cuidado, né? Com as informações que vocês vão pegar ali, né? Então, apesar de ser uma instituição privada, a gente sabe, né, o controle que os Estados Unidos têm sobre as informações, as transações financeiras mundiais, né? Que é o principal sistema de pagamentos internacional, denominado em dólar, né? Então, faz parte o SWIFT, né, que está muito famoso agora, né? Faz parte dessa arquitetura financeira e monetária controlada pelos Estados Unidos, faz parte, né, desse poder estrutural que os Estados Unidos têm nas finanças internacionais, né?
Então, só recomendando, inclusive, o livro, depois a gente pode, né, colocar o nome lá, né, Neuza? Vale a pena dar uma lida. Então, de novo, né, para mostrar que não é algo recente, né, então, de fato, cada vez mais os Estados Unidos usam sanções econômicas, e principalmente sanções financeiras. A gente também teve várias guerras comerciais, a gente teve a última agora com a China, né? Enfim, então, de fato, não é algo recente e cada vez mais os Estados Unidos, inclusive, tem uma pesquisa de um orientador meu, que foi bolsista aqui do meu, né? Ele fez um pouco esse apanhado histórico das sanções dos Estados Unidos e como no governo Trump houve um aumento das sanções financeiras, né? Claramente. Ele faz um acompanhamento desde o Bush, né? O Obama, e vê que no governo Trump tem um aumento das sanções financeiras. E, claro, Rússia, China, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, são os países mais atingidos por essas sanções, né? Mas, claramente, nesse momento agora, são sanções sem precedentes pelo volume, né? Dessas sanções, né? Praticamente 50% das reservas russas, né, estão congeladas. Então, é difícil a gente fazer uma análise de cenários, né, nesse momento. Você fala, há uma possibilidade de um novo Bretton Woods? Olha, em momentos de crise, sempre retoma esse tema. Em 2008 também, né? Não, a gente precisa reformar o sistema monetário e financeiro internacional, não tem como ficar do jeito que está, é um sistema muito instável, imprevisível, né, tanto pelo processo de desregulamentação financeira, né, a saída, entre aspas, pelo menos ideologicamente defendida, né, a saída do Estado, da economia, né, que a economia sabe, com todos os preceitos neoliberais, né, só que depois isso acaba meio que caindo por terra, né, e de 2008 para cá a gente viu que não mudou tanta coisa, né, inclusive muitos funcionários dos Estados Unidos que tinham saído aí do Tesouro, do Fed, acabaram voltando depois a assumir papéis centrais no governo americano, né? Então, a gente está lidando com um lobby importante, uma elite financeira difícil de ser combatida, né? Então, pensar em um novo Bretton Woods é, de certa forma, a gente trazer a política, melhor dizendo, que aspectos políticos têm que estar acima de questões econômicas, financeiras. E eu não sei até quanto isso seria possível, né? Enfim, a gente teria que entrar por um outro aspecto relacionado às elites financeiras, a própria financiarização da economia. Enfim, acho que talvez seja um tema para um outro podcast, mas, enfim, a gente vive uma economia capitalista financiarizada, né? Com grupos que ganham muito com a ordem existente, né? Então, pensar numa mudança dessa ordem, a gente tem que brigar com esses interesses. Esses interesses são difíceis de serem combatidos. Mas voltando à questão das sanções, pelo fato, né, você quis dizer que pelo fato de elas serem muito fortes, né, então isso poderia levar, vamos dizer assim, acelerar alguma mudança histórica, né? Bem, pensar numa arquitetura paralela a essa arquitetura tradicional, vamos dizer assim, comandada pelos Estados Unidos, ela já está sendo criada já há muito tempo. A gente pode falar um pouco depois sobre a própria internacionalização da moeda chinesa, que é a segunda maior economia do mundo. Isso é uma forma que a China tem de, pelo menos, diminuir a sua dependência em relação à moeda americana. Isso também vale para você poder escapar minimamente de sanções, a criação da moeda digital chinesa ou das moedas digitais dos bancos centrais de maneira geral, é uma maneira de você tentar fugir das sanções. Isso é explícito como uma das características, né, da criação de moedas digitais e dessa arquitetura financeira monetária paralela, como o CIPS também, né, o sistema de pagamentos denominado na moeda chinesa, né, o renminbi, né? Então, falando especificamente da Rússia, a Rússia entrou, faz parte do CIPS, a Rússia tem uma política de swap cambial com a China muito forte já, né, que são trocas entre as moedas locais sem a intermediação do dólar, né?
Isso pode ser feito, e tradicionalmente é feito, né, para você resguardar os países em momentos de crise, mas também é uma forma de você não depender do dólar para fazer intermediações econômicas, né, transações econômicas. Então, a China já faz isso com dezenas de países, principalmente depois da crise de 2008, e a Rússia está no meio disso, né? Então, por exemplo, se a gente for observar os dados das reservas russas, né, de 2014 para cá, por exemplo, né, a partir da Guerra da Crimeia, houve um deslocamento do dólar para euro, ouro, né, principalmente. Então, houve um aumento da participação do euro e do ouro e uma diminuição do papel do dólar, para tentar diminuir um pouco essa dependência, né, em relação ao dólar americano. Então, esses são movimentos que a gente pode dizer que são lentos, mas nem tão lentos assim, até porque a China conseguiu muita coisa em 13 anos com relação à sua moeda. Mas esse movimento já vem, Neuza. Agora, entender o que isso representa e como isso vai ser representativo para a gente transformar o sistema monetário e financeiro internacional, eu não saberia dizer. Por quê? Né? A gente tem todo um debate com relação à decadência da hegemonia dos Estados Unidos, está em decadência, não está, vamos olhar o comércio, mas quando a gente olha as finanças, assim, é inquestionável. O sistema financeiro e monetário internacional é caracterizado pela inércia. É muito difícil. As preferências dos atores em relação à moeda. Quando há uma crise estrutural, os investidores, os países vão correr para onde tem confiança, para onde vai me salvar. E onde eles vão se salvar? Qual que é o porto seguro? São os Estados Unidos. Né? É o dólar. 2007, 2008, a gente viu isso, né? Exatamente. Houve inicialmente uma contradição até, porque você, né? Poxa, você tem uma crise que surge nos Estados Unidos. Então, inicialmente, o que se espera? Vai haver uma corrida contra o dólar. Mas não, o que aconteceu foi uma corrida para o dólar. Então, isso mostra, mostra empiricamente, do meu ponto de vista, a relação entre moeda e poder político. Né? Contrário a uma perspectiva econômica ortodoxa, né? Que a economia está fora da política, que a moeda está e tem que estar fora dos jogos políticos, né? Dos jogos de poder, mas não está, é intrínseco. Né? Tem um livro que eu gosto muito do George Knapp, o Knapp, ele é alemão e escreveu um livro no início do século XX, The State Theory of Money, né, a teoria estatal da moeda, que vai dizer, olha, a moeda é uma relação de poder estatal, ela é do Estado, a moeda um ator e um objeto de pesquisa da ciência política, ou não só da economia. Né? Então, a gente tem uma perspectiva mainstream da economia que quer, pelo menos, tirar a moeda das relações estatais. E as moedas digitais, o Bitcoin, as criptomoedas, eles defendem isso. Só que na prática, e as sanções mostram, do meu ponto de vista, né, que moeda é intrínseco. Moeda é uma relação social, né, e ela precede o próprio mercado, ela é cunhada pelo poder político. É o poder político que vai determinar, afinal de contas, o que é moeda e o que eu faço com ela. Né? Então, de novo, retomando aquela frase que eu falei no início, né? A moeda é nosso, o problema é de vocês. Né? Então, não tem como separar a moeda de poder político nas análises históricas, e a gente está vendo agora com as sanções. Né? É muito difícil. Mas só para encerrar, Neuza, tentar, né, encerrar essa possibilidade de um cenário. Então, eu acho que a guerra da Ucrânia acelera processos que já vem acontecendo, né? Já está acontecendo há algum tempo, né, dessa arquitetura paralela. Estava até observando outro dia, né, estudando o Banco dos BRICS, né, e vendo os empréstimos feitos ali, né, entre os países membros. A Rússia pegou muitos empréstimos do banco e todos eles eram em euro, não em dólar. Na verdade, eu queria ver o quanto estava em renminbi, se tinha alguma coisa lá em renminbi, tinha já alguma coisa, mas tudo que a Rússia pegou emprestado já era tudo em euro, não em dólar. Então, esse é um movimento que já vem acontecendo. Né? Então, quando a Rússia decide invadir a Ucrânia, ela já tinha colocado na conta alguns aspectos.
né? Com certeza a Rússia já sabia das sanções e o Putin já estava se preparando há algum tempo. O que me vem causando muitos questionamentos, Neuza, acho que agora para encerrar mesmo, com relação ao quão talvez nós, desse lado do mundo, talvez a gente estivesse subestimando de alguma forma essa arquitetura financeira paralela. Porque a Rússia está resistindo, né? Não sabe se até quando, mas está resistindo. Né? Então, talvez essa arquitetura paralela com a China, com a Ásia em geral, os CIPs, talvez de alguma forma esteja sustentando aí a sobrevida, vamos dizer assim, russa. Então, talvez a gente tenha que olhar um pouco mais de cuidado e talvez, não dizer que o sistema financeiro não seja inerte, né? Mas talvez alguma coisa pode sim estar acontecendo. Isso vem me surpreendendo, né? Essa capacidade de resistência russa. Vamos ver até onde vai dar. É isso. Muito bom, professora. Bom, por aqui a gente vai fechando essa parte 1, né, da nossa conversa, senão ela ficaria muito longa. Então, a sua participação aqui no programa, a gente queria aproveitar, né, fazer com que esse momento fosse bastante gostoso, né, em primeiro lugar, mas assim cheio de conhecimento para a gente difundir, para a gente transmitir para fora da nossa rede, né? Que a gente tem um grupo aqui, eu e a Aline participamos de um mesmo grupo, nós duas somos do INCT, para estudos sobre os Estados Unidos. Também já a gente frequenta os mesmos lugares, né? Embora você esteja em Goiânia, mas enfim, os eventos acontecem hoje em dia deixando essa proximidade. Então, eu, em nome de toda a equipe aqui do Diálogos, eu agradeço imensamente e fico muito feliz de ter ao meu lado uma mulher falando de política financeira e finanças internacionais, né? Isso não é muito comum, mas a gente vai, né, aumentando essa presença na medida do possível, né? Enfim, vamos que vamos, né? Eu não posso deixar de agradecer também a você que acompanha nossos programas aqui, né, os nossos ouvintes, e que todos aí que gostaram dessa parte da nossa conversa com a professora Aline Martins, deixa aí para a gente um joinha, um tilindozinho aí, né? Compartilhe o vídeo e não deixe de assistir a parte 2 dessa conversa, que a gente já volta com ela. Obrigada, Neuza. Até. Até.